Tudo bem? Vamos continuar falando sobre Emile Durkheim. Já falamos na nossa aula anterior da importância que ele tem para a sociologia. É considerado, inclusive, o pai da sociologia. Escreveu muitas obras, tratou de vários assuntos e nós hoje vamos tratar de alguns. Fato social, divisão social do trabalho, solidariedade orgânica, solidariedade mecânica. Então, esses três temas que nós vamos tratar agora são características ou são abordados como temas quase que centrais da obra de Emile Durkheim. Quando ele fala, por exemplo, de fato social, tem uma definição muito simples. Como que ele define fato social? Define como coisa. Coisa, mas que tipo de coisa? Qualquer coisa que tenha interferência no grupo social. Por exemplo, normas, regras, crenças, padrões morais, forma de agir, forma de pensar. Então, isto ele chama de fatos sociais, porque, de alguma forma, isso interfere no grupo ou nas relações dentro de um grupo social. Um exemplo, uma partida de futebol é um fato social. Um suicídio é um fato social. Quando morre alguém de forma natural ou assassinado, é um fato social. Então, são acontecimentos que têm uma interferência direta dentro de um grupo social. E o fato social, Emile Durkheim, ele nos afirma que tem três características: generalidade, exterioridade e coercitividade. Generalidade, porque as normas que estão dentro, que estão previstas, que cada grupo social adotou, elas se aplicam a todos os membros daquele grupo, a todos. Não existe exceção, por isso que se fala generalidade. Então, todos os membros de um determinado grupo estão sujeitos àquelas normas e precisam praticá-las. Exterioridade. Por que isso? Porque elas são independentes do indivíduo. Elas podem ser pré-existentes ou podem ser criadas, mas não pela vontade de um indivíduo apenas, do grupo. Então, ela é exterior, aquela norma ela é exterior ao indivíduo. Por exemplo, se eu me proponho a estudar em uma determinada escola, significa que naquela escola eu vou encontrar uma instituição que já existe independente de mim e que tem suas normas, as suas regras, as suas formas de se colocar na sociedade. Eu, enquanto membro, enquanto aluno daquela instituição, eu tenho que me adequar a essas normas. Não vai depender de eu querer mudar, as normas já estão ali, então sou eu que preciso me adequar a elas. E coercitividade. A palavra coercitividade vem de coerção ou punição, ou seja, todos os membros de um determinado grupo ou de uma determinada instituição ou comunidade, sabedores das regras que ali estão, que existem ali, precisam se adequar a essas regras. Não é a instituição ou a comunidade que vai se adequar ao membro ou aos membros. São os membros que precisam se adequar a essas regras já pré-existentes. Se não se adequar, nós temos as chamadas punições. Essas punições variam. Elas dependem do grau da infração. Se foi leve, se foi pesada, se foi, enfim, dependendo do grau da infração, é que vai se aplicar a punição, que pode ser uma simples advertência, pode ser uma suspensão, pode ser uma expulsão do grupo, e em algumas comunidades podem chegar, inclusive, a pena capital, que é a morte. Vamos falar agora da chamada divisão social do trabalho. Isso aqui é interessante porque Emile Durkheim diz que a divisão social do trabalho ela está muito mais ligada ao fator moral do que econômico. O que ele quer dizer com isso? Moral porque os grupos se unem, as pessoas se unem
para se ajudarem na produção, no trabalho. Então, gera muito mais uma coesão, uma união do que o fator econômico simplesmente. A divisão social do trabalho, ela, para Emile Durkheim, tem duas características. A primeira ele chama de solidariedade mecânica. O que seria esta solidariedade mecânica? É uma forma de se organizar das sociedades primitivas, das sociedades muito antigas, em que elas eram pequenas, geralmente tribais, em que cada membro da comunidade sabe exatamente o que tem que fazer, porque o trabalho já está estabelecido e cada função já está pré-determinada para o homem e para a mulher. Todos sabem, inclusive, o horário de começar e o horário de terminar, quando fazer e como fazer. Então, essa solidariedade mecânica é característica de uma sociedade muito primitiva, muito antiga, embora, segundo Emile Durkheim, ela esteja de alguma forma presente também na chamada sociedade atual. A solidariedade orgânica, ela já é característica da chamada sociedade moderna ou sociedade pós-industrial, porque a sociedade, ela de tal forma se especializou, se tornou tão complexa que precisou de criar várias especialidades para que ela funcione. Então ele chama esse tipo de solidariedade como que orgânica, ou seja, a sociedade funciona como um organismo em que cada membro do corpo ou desse organismo é importante para que esse corpo funcione de forma a contento. Nesse caso, a sociedade. Todos os profissionais, todas as pessoas de uma sociedade são importantes. Ninguém é mais ou menos importante. O médico não é mais importante do que o gari, como também o eletricista não é mais importante do que o pedreiro. Todos fazem parte de um mesmo órgão, de um mesmo organismo, de um mesmo corpo, que é a sociedade, e que, nas suas especialidades, colaboram para que a sociedade funcione de forma tranquila, de forma a que todos ganhem, ninguém perca. Então, essa solidariedade, ela é chamada de solidariedade orgânica. Ela é característica da chamada sociedade moderna ou sociedade industrial, ou pós-industrial, em que a complexidade aumentou muito. E é interessante que Emile Durkheim também fala que os membros dessa sociedade, ou da sociedade moderna, eles não se conhecem, os profissionais não se conhecem, mas são importantíssimos para que a sociedade ou a comunidade sobreviva. E ele chama isso aí de interdependência, ou seja, todos dependemos de todos, ninguém é mais ou menos importante. Essa interdependência faz com que nós nos reconheçamos até como seres humanos, como seres incompletos, incapazes, que não podemos viver sozinhos. Então essa forma de pensar de Emile Durkheim, ela é muito atual, ela perpassa até os dias atuais e faz com que nós nos vejamos dentro do grupo social, nos vejamos dentro da instituição. O professor, por exemplo, é importante, como é importante o aluno, como é importante os coordenadores, como é importante o gestor, como é importante também as pessoas que cuidam da limpeza e da merenda da escola, assim como na sociedade. O presidente, o prefeito, os vereadores, os cidadãos, todos formamos o mesmo corpo, todos somos membros de um mesmo órgão. Todos somos importantes para que a sociedade seja, de fato, uma sociedade onde todos vivam bem e felizes. Na próxima aula, portanto, continuaremos com o mesmo assunto de Emile Durkheim. Abraço a todos.